E aí, neuráticos, tudo verde com vocês? Boa noite a todos os palestrinos e palestrinas que estão aí me acompanhando. Vamos falar sobre a coletiva do senhor Abel Ferreira, né, após essa vitória em 2-0, né, contra o Bahia em Allianz Parque nesse dia 7 de julho de 2024, né? Bom, o Abel iniciou a coletiva respondendo a pergunta sobre a primeira parte do jogo, né? Como foi o jogo, as oportunidades que o Palmeiras teve, como conseguiu aproveitá-las. Então ele disse que fizemos uma primeira parte de um grande jogo e criamos muitas oportunidades ofensivas. Tivemos muita construção ofensiva e a equipe atuou muito bem. Elogiou também a equipe do Bahia, comandada pelo Rogério Ceni, já falou sobre ter enfrentado outras vezes equipes do Rogério Ceni, falou sobre os reforços que o Bahia teve, a administração do Bahia, então fez um elogio ao elenco e ao time, né, a equipe como um todo, que foi o time, né, do Bahia que teve a primeira grande oportunidade do jogo. E na segunda parte, o time do Palmeiras, ele disse, seguiu atrás desse segundo gol, até por saber da qualidade que o Bahia tinha, de talvez conseguir empatar essa partida, então ir atrás de um segundo gol para manter uma tranquilidade maior no placar seria importante. Sobre a questão da história entre Palmeiras e Flamengo, né, a notícia que está circulando aí nas mídias é de que Palmeiras e Flamengo estão negociando uma troca entre Dudu e Gabigol, né? Da qual eu não sou favorável, tá? Não vou adentrar nisso no vídeo, mas Dudu pra mim é muito ídolo pra ir pra um time tão rival assim quanto o Flamengo. Encerrar a sua história aqui no Palmeiras dessa maneira, talvez não tenha clima mais à frente pra ele voltar, penso assim. E pra mim o Gabigol também, né? O Gabriel Barbosa, melhor dizendo, é um jogador muito inconstante no sentido de gestão de elenco mesmo, né? O Abel e a comissão, se de fato ele vier, terão que trabalhar muito com esse atleta, nesse sentido do ego dele, né? Enfim, não me agrada a chegada dele, apesar de ser um goleador ali, por tudo, né? Por todo o histórico dele já, e eu não gostaria que ele chegasse, não. A gente tem Felipe Anderson chegando, enfim. Mas eu sei que essa é uma questão polêmica, tem gente que acha que ele deve chegar, que tem que chegar sim, e que o Dudu fez muito errado e já deve ir embora mesmo, enfim. Fiquemos cada um com suas opiniões, né? Com a sua opinião. Bom, sobre isso, o Abel só disse que ele repete o que ele já disse na coletiva anterior ali sobre o Dudu, que ele conta com o Dudu nessa temporada e que o Dudu não foi pro jogo hoje, pois não era um jogo para ele. Ao ver do Abel, né, na análise do Abel, não era jogo pro Dudu entrar. E depois ele falou também sobre a questão de que o Dudu entrou para jogar contra o Grêmio, foi um jogo desgastante. O gramado lá, ele falou que nem sabe se dá para chamar de gramado, então ele deixa as suas marcas, né, as suas sequelas ali, e o Dudu sentiu esse jogo. Bom, sobre a partida do Rony, né, ele foi perguntado sobre as vaias, os questionamentos que a torcida faz do Rony. Aí o Abel disse que se o Rony fosse nota 10, né, ele não estaria jogando aqui. Ele estaria no Real Madrid, ele estaria no Barcelona, ele estaria em algum time da Europa, né? E que o Abel gosta de uma característica dele que ninguém mais no elenco do Palmeiras tem, que é correr para frente, empurrar o adversário para trás. E ele falou que o Rony é diferente, ele é um centroavante diferente, né, um atacante diferente do Estevão, que é diferente do Lopes. Então, cada um gosta de um jogador específico, com características específicas, e a ele agrada muito as características do Rony. Bom, mas o Abel falou que é assim mesmo em equipes aqui, sempre tem um pego para Cristo. Antes era o Breno Lopes saiu, agora virou a questão pro Rony. Em relação aos impedimentos do primeiro tempo, né, tanto Palmeiras quanto Bahia tiveram impedimentos, o Abel foi questionado sobre a roubada de bola, que poderia dar um gol de contra-ataque, se isso tinha sido planejado anteriormente, estudado anteriormente pela equipe do Palmeiras, por ele e sua comissão técnica, né? Aí o Abel disse que as duas equipes, tanto o Palmeiras quanto o Bahia, jogam em uma linha alta. Então o Palmeiras, né, o Abel programou a equipe que nem sempre vai ter o controle de bola do jogo todo. Então, quando não tiver o contra-ataque e o contra-ataque e as bolas paradas ali seria um caminho, né, para que se chegasse ao ataque de fato para a tentativa do gol. Então, foi isso que ele respondeu sobre a preparação do time para o confronto de hoje. Falou sobre os times do Rogério Ceni aí povoarem muito o meio de campo, então tinham 5
jogadores hoje no meio de campo, e o Abel foi questionado sobre como fez para quebrar essa linha de meio de campo aí feita pelo Rogério Ceni. E ele disse que a função ali com a bola do time do Palmeiras era jogar nos corredores e nas viradas de bola, que foram feitas muitas viradas de bola ao longo do jogo e muito bem feitas, né? O Bahia jogou primeiro no 3-4-3, depois ele jogou no 4-3-3, e aí o Abel disse que ele e a comissão estudaram o adversário, né, resolveram fechar o meio de campo deles, controlando a bola e pressionando os laterais com o Estevão e o Rony, que pressionou o lateral direito ali e o lateral esquerdo, respectivamente. Momentos do Verdão na temporada aí é para falar sobre a questão das referências da equipe, né? O Flaco ali como centroavante no Paulista, que deu muito certo, a entrada do Endrick ali para o final do Paulista, início do Brasileiro, e agora o Estevão ali se destacando muito no ataque, né? Sobre a chegada dos reforços, foi esse questionamento, falando sobre esses destaques e momentos do Verdão na temporada, né? Foi questionado se eles terão que se adequar a essa equipe, os 3 reforços que chegaram, né? O Maurício, o Augustinho Diay e o Felipe Anderson, ou se quem chega é que tem que conquistar o espaço. Então, se os reforços vão se adequar à equipe ou é a equipe que vai se adaptar aos jogadores. E o Abel disse, quem chega é que tem que conquistar o espaço. As regalias dadas aos jogadores dele, o Abel disse, né, é pelo trabalho que eles fazem, pelos que eles dão em campo, pela resposta que eles dão ao treinador e à comissão. Então, a equipe que é de peso, ele até corrigiu quem fez a pergunta, né, que não é o jogador que é de peso, os jogadores que chegam que são de peso. Quem é de peso é a equipe. E ele disse que o nosso elenco é curto e quem chega vem para ajudar. E ele falou para os jogadores quando chegaram, né, os 3 reforços, que aqui precisa-se ter respeito, amizade e responsabilidade, tá? Quando questionado sobre o tripé do Palmeiras, né, que passa por quem passam todas as decisões do clube, né, Barros, Leila e Abel Ferreira, ele foi questionado sobre a questão da troca do Dudu por Gabriel Barbosa, se ele estava sabendo disso. O Abel disse que ficou sabendo disso um pouco antes da partida, por notícias especulativas ali, e que esse assunto de transferência é exclusivamente da diretoria, que ele treina o time, assim como o roupeiro cuida da roupa, enfim. Sobre os talentos da base, né? Foi o último questionamento feito ao Abel. Talentos da base que estão sendo lapidados ali, né? Dando destaque para o Luigi, para o Vitor Reis, que fez mais uma partida como titular, esteve ali ao lado do Gomes, muito confiante. A entrada do Luigi, né? E os destaques já de Estevão, de Endrick, enfim. O Abel falou que ele treina, desde que chegou, já fez isso em outros times também, ele treina com frequência com jogadores da base e o fato do elenco do Palmeiras ser curto permite que ele faça isso. E o Abel falou que ele não segue a manada, tá todo mundo indo para a direita, ele vai para a esquerda. Foi muito criticado ano passado, né, ele, Leila e Barros pelo elenco curto, pela falta de reforços do Palmeiras. Mas ele disse que a questão da relação deles com os atletas da base deles, ele mais comissão técnica, é uma questão de troca. Tudo é uma troca, né? Eles treinam, eles rendem, eles têm competência, eles têm oportunidades. E a comissão, assim como o treinador e todo o elenco, confiam nos seus atletas de base na medida em que eles dão as respostas que têm dado. Beleza? Essas foram as informações da coletiva de Abel Ferreira de hoje. Ative o sininho das notificações do canal, deixa aí seu like. Até mais, neuráticos! Boa noite, boa semana, avante palestra!